Olá, eu sou Otávio Guilherme aqui da TV Flórida. Se você gostou desse vídeo, se você gosta dos nossos conteúdos, eu te convido a cooperar um pouco mais conosco. Acesse agora o canal no YouTube da TV Brasil USA, Brasil com Z. Se inscreva e comece a assistir os nossos vídeos por lá, para ajudar no nosso crescimento do canal. Lembrando que TV Brasil é um canal de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. De duas pernas da Defensoria Pública da União para cima do Alexandre, porque eles estão dizendo que ele estava querendo é que fosse apresentada uma defesa qualquer, uma farsa, e que a DPU violasse os meus direitos constitucionais. Porque eu digo para vocês, ele não toma essas atitudes em relação à reciprocidade nos Estados Unidos porque ele sabe que aqui a porrada já está sendo preparada e está sendo preparada forte. Vejam, outro caso que ele não tomou nenhuma atitude em relação às contas do Alan dos Santos no Truth Social. O Alan está lá, postando na rede do Donald Trump à vontade, não acontece nada. Inclusive, eu não sei, a gente ainda tem um TR Code aqui para as pessoas baixarem o Truth Social, Bruno? Se tiver, bota na tela. Baixem o Truth Social. Eu estou lá, com dezenas de pessoas me seguindo, todas as notícias do Paulo Figueiredo Show, etc, etc. Tem aqui, ó, QR Code. Baixem o Truth Social, a rede do Donald Trump. Outra coisa, eu estou com a minha conta nova no X, nova, já está aí há mais de um mês, com 150 mil seguidores, e até agora o Alexandre não bloqueou, não. Eu fiz essa conta para que o Alexandre a bloqueasse, mas até agora não bloqueou. E por que o Alexandre não está vindo atrás de mim mais? Por que ele está fazendo de tudo para sequer me notificar no tal do processo do golpe? Vocês sabem que, segundo a imprensa, eu teria sido indiciado e denunciado no inquérito e no processo do golpe, junto com Bolsonaro, Mauro Cid, Braga Neto, General Mário, General Heleno, um monte de gente. Eu seria um dos 34 denunciados. E eu digo que, segundo a imprensa, eu teria sido denunciado. Eu digo assim porque eu só sei disso através de notícia de jornal. Tem 2 anos e meio que eu estou com todas as minhas contas bancárias no Brasil bloqueadas, que eu estou com minhas contas nas redes sociais bloqueadas, que eu estou com meu passaporte cancelado e até hoje eu não recebi uma notificação formal sequer sobre esse inquérito ou sobre a suposta denúncia que haveria em meu desfavor no Supremo Tribunal Federal. Né? E eu sei mais ou menos das coisas pela imprensa, mas eu não posso ficar me informando por isso através do jornal, até porque os jornais são muito mentirosos, então não sei o que é verdade. Eu preciso ter acesso ao processo, e para isso eu preciso ser citado. Porém, segundo o que tem saído nos jornais, eu fui denunciado no inquérito do golpe. E qual é o processo que se faz quando uma pessoa é denunciada? Essa pessoa é notificada a apresentar uma resposta a essa denúncia. Então, alguém te denuncia, diz, você cometeu um crime. E aí você vai lá e fala assim, olha, a justiça fala, ô fulano de tal, estão dizendo que você está cometendo um crime. E aí você é intimado a apresentar uma defesa. E você diz, tá? Então avisam, ó, esse aqui é que estão acusando você, e você está intimado a dizer qual é a sua defesa para esse caso. Aí você fala, não cometi crime nenhum, etc, etc. Esse é o processo. E quando uma pessoa está no exterior, como é o meu caso, não tem problema nenhum. O Brasil tem acordo de cooperação com os Estados Unidos, que é o tal do EMILAT, o Acordo de Cooperação Multilateral Brasil-Estados Unidos. E o Brasil também tem a signatária da Convenção de Haia, que permite que seja enviada uma carta rogatória para que eu seja notificado. Não tem dificuldade nenhuma. É um procedimento extremamente comum. Eu estou aqui nos Estados Unidos há mais de 10 anos, todo mundo que me acompanha aqui sabe disso, o Alexandre também sabe, afinal, quando ele mandou cancelar meu passaporte, ele o fez justamente por eu estar nos Estados Unidos, então ele sabe. Eu já respondi a processo criminal aqui nos Estados Unidos. E eu comparecia ao consulado brasileiro em Miami a cada 3 meses, mostrando o meu endereço. O mesmo endereço no qual permaneço hoje. Inclusive o estúdio do Paulo Figueiredo Show é neste endereço. Então eles já têm tudo que eles precisam para me notificar.
Inclusive, já recebi recentemente, contei aqui para vocês, de outro processo, um processo tributário, fui notificado, os US Marshals vieram aqui na minha casa, me notificaram pessoalmente, tudo bonitinho. Então, esse é o processo. Só tem um probleminha, uma coisa chatinha, assim, ó. É que todo esse processo passa pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E aí o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pega e faz mais ou menos isso que a Justiça Espanhola está olhando, falando assim, esse sujeito está dentro da nossa jurisdição. Nós não aceitamos perseguição política. Será que tem perseguição política nesse caso? Quando há, eles devolvem e dizem, não prosseguiremos. E é desse trâmite que o Alexandre está tentando fugir. Isso faz com que o Alexandre seja posto numa sinuca de bico. Porque se ele seguir a forma da lei para me notificar, ele tem que passar pelo Departamento de Justiça para o Trump e mostrar para as autoridades americanas o absurdo que é um jornalista que está sendo denunciado pelo crime de reportagem, que é o crime pelo qual, teoricamente, em tese, eu estaria sendo acusado. E esse absurdo, por sua vez, exporia toda a fraude que é o processo inteiro da acusação de golpe pelo Bolsonaro. Por outro lado, se ele não seguir o trâmite legal, ele não tem como seguir adiante com o processo contra mim. E aí o que eles fizeram? O famoso jeitinho brasileiro, deram uma de João sem braço, ou armless John, como a gente diz aqui nos Estados Unidos. E eles foram criativos, como o Talhaferro gostava de receber ordem, né? E eles realizaram a minha citação por edital. Diz o que é isso? Que é uma notificação que você faz publicando num jornal de grande circulação, que só é válida quando a pessoa está em local incerto e não sabido, mesmo todo mundo sabendo exatamente onde é que eu estou. E se você der uma pesquisada no Google, você é capaz de achar meu endereço aqui, porque ele é razoavelmente público. O que nos levaria, né, ao questionamento. Como pode as pessoas que estão investigando a minha participação em um golpe de Estado não conseguirem descobrir sequer onde eu estou? Qual é o grau de competência dessas pessoas? Bom, é o mesmo pessoal que perdeu o prazo no processo do Oswaldo Eustáquio. Mas é claro que no final das contas não é incompetência, não é que elas não querem, não é que elas não sabem onde eu estou. Elas simplesmente não querem saber onde eu estou. Por isso que eles fizeram essa tal de citação do edital. Mas aí a gente tem que ver o que diz a lei, né? Porque está escrito na lei o que acontece nesse caso, o tal do artigo 366 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: se o acusado citado por edital, como eles fizeram comigo, não comparecer nem constituir advogado, o que eu não fiz porque eu não fui notificado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional. Ou seja, se o citado por edital, que foi esse João sem braço que eles deram, não comparece e não constitui advogado, como é o meu caso, já que eu não fui notificado na forma da lei, o processo ficaria suspenso. E a própria Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, que supostamente seriam quem estava me acusando, eles já haviam se manifestado dizendo para o Alexandre, olha, tem que suspender o processo. Só que o Alexandre, eu sempre digo, sangue nos olhos, desesperado, com raiva, falou assim, não vamos ouvir a PGR, não vamos seguir o texto da lei, vamos ser criativos. E aí ele mandou o meu processo e falou, já que ele não apresentou advogado, vamos nomear um defensor público e o defensor público que o defenda. E na cabeça dele, ele ia colocar um defensor público qualquer, que ia apresentar uma defesa meia boca, e ele ia me julgar sem eu jamais me defender e ia me condenar. Porém, para contragosto do Alexandre, apareceu um defensor público com pelo menos uma bola no saco, eu não conheço, não sei quem é, mas respondeu o óbvio. Diz a decisão, diz a manifestação do Ministério da Defensoria Pública em meu favor. Assim, neste sentido, a razão de ser da regra do artigo 316 do Código Penal, que é evitar o curso do processo em desfavor de quem não tenha ele comparecido,
permite que o dispositivo seja aplicado em face do não comparecimento após a notificação para a resposta prévia, justamente para essa parte é importante, justamente para resguardar-se o denunciado do avanço processual sem que tenha conhecimento do feito. E aí vem a cereja. Se assim não ocorresse, Alexandre, se a gente não fizer isso, estar-se-ia a admitir o avanço do feito na ausência do denunciado, retirando-se dele a primeira oportunidade de defesa prévia ao recebimento da denúncia. Portanto, não há como prosseguir-se com a resposta se o denunciado, notificado por edital, deixou de comparecer ao processo. Essa Suprema Corte entende que, se tratando de réu ausente, citado por edital, não pode haver a retomada do curso do processo, mesmo após observado o artigo 366 do Código de Processo Penal, por conta da violação à garantia do devido processo legal. Não é o Paulo que está dizendo, não. Defensoria Pública da União. Considerando o direito do acusado de ser ouvido em juízo e a necessidade de ciência sobre o conteúdo da acusação. E aí ele cita uma decisão do ministro Marco Aurélio. Continuo. No presente caso, mutatis mutandis, ou seja, mudando o que deve ser mudado, prosseguisse com a resposta de denunciado notificado por edital, que não compareceu constituir o advogado de sua confiança, da mesma forma representa dar curso ao processo na ausência do denunciado, que não tem ciência do conteúdo da acusação, retirando-lhe o direito de ser ouvido em juízo. Além disso, ausente o denunciado, fica a defesa impedida de prosseguir com a resposta, porque não tem meios de contatá-lo para elaborar sua defesa técnica. Prestem atenção no que é dito nessa parte aqui. Na prática, está-se a atribuir à Defensoria Pública da União a elaboração de defesa meramente formal, que não surge do contato com o denunciado e, portanto, não constitui verdadeira defesa. Alguma autoridade, pelo amor de Deus, bote a mão na consciência. Olha o que a Defensoria Pública está falando. Estão atribuindo à Defensoria Pública da União a elaboração de uma defesa meramente formal. A Defensoria Pública da União está dizendo que o processo do Alexandre é um circo meramente formal. Ou seja, que esse processo é um processo para inglês ver. Que é uma farsa. Que o processo do Alexandre é uma farsa. Não sou eu que estou dizendo. É a Defensoria Pública da União. Agora, como é que eu vou defender um cara que eu não tenho contato? Você quer que eu faça uma defesa meramente formal para você condenar o cara? Então esse cara já está condenado. Se alguém já está condenado, é porque o julgamento é uma farsa. Ademais, a apresentação de resposta pela Defensoria Pública da União, nas circunstâncias expostas, representaria placitar a violação do devido processo legal, vulnerando-se o direito de defesa do réu, papel que, a toda evidência, não pode ser assumido pela instituição. Por tais razões, olha que loucura, nós da Defensoria Pública da União não vamos assumir esse papel ridículo. Papel que, a toda evidência, não pode ser assumido pela instituição. Alexandre, se você quiser violar, se você quiser abusar da sua autoridade, abusa para o lado de lá. Não mete a Defensoria Pública da União no meio. Por isso que a DPU, na linha do parecer ministerial, ou seja, fazendo o que disse que o Ministério Público era para fazer, vem requerer a imediata suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao denunciado, nos termos do Código de Processo Penal, antes da deliberação pelo recebimento da denúncia. Ou seja, é uma voadora de duas pernas da Defensoria Pública da União para cima do Alexandre, porque eles estão dizendo que ele estava querendo é que fosse apresentada uma defesa qualquer, uma farsa, e que a DPU violasse os meus direitos constitucionais. E o tom de reprovação
a conduta do Alexandre é tão evidente que é algo do tipo, você pode querer abusar da sua autoridade, mas nós não vamos ter parte desse circo. E devolveram o processo pedindo a suspensão. Agora a bola está com o Alexandre. Ele vai ter que decidir se suspende o processo ou se me notifica na forma da lei, que é o que eu estou aguardando. Eu estou dentro dos Estados Unidos e a jurisdição americana me dá proteções constitucionais e eu vou me valer dessas proteções. Eu não me furto a participar do processo. Na verdade, eu já falei, o meu depoimento eu quero transmitir ao vivo, desde que eu seja notificado na forma da lei. Porque eu não vou tomar parte desse circo, assim como a DPU não vai. Completamente nulo da forma como está sendo feita, obviamente não só pela nulidade, né, presente no meu caso. O destino desse processo é a nulidade absoluta, eu volto a dizer, todo mundo já se deu conta de que o Alexandre é um maluco, é um lunático, as pessoas só não sabem o que fazer com ele. Essa é uma página feia da história do Brasil, mas em breve vai ser... Eu sou o Otávio, da TV Florida USA. Se você chegou até aqui, é porque eu acredito que você gosta dos nossos conteúdos. Nós produzimos todos esses conteúdos exclusivamente para você. Esse vídeo é para que você saiba que nós fomos desmonetizados do YouTube. Então, nós precisamos da sua ajuda financeira. Se você puder ajudar, claro. É simples. Tá aí o Pix, que é o nosso e-mail, info@tvfloridausa.com. Ou então, através do Zelle para você que está nos Estados Unidos. É o mesmo e-mail, info@tvfloridausa.com. Desde já, receba a nossa gratidão.